A paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre os 7 dias da criação. E hoje nós chegamos em um dia muito importante. Na verdade, todos eles têm a sua importância. Mas se tem um dia que eu quero dar destaque, é justamente ao 4º dia da criação. Por quê? Porque nós vamos ver que existem aqui alguns paralelos que eles são importantíssimos e que são links de conexão com tudo que a gente já começou a estudar e tudo que a gente vai ver pela frente ainda também. Então, para a gente dar sequência nessa aula, eu quero continuar lendo Gênesis capítulo 1 e a gente vai ler a porção referente ao 4º dia da criação. E vamos analisar, assim como nas aulas anteriores, qual é a correlação que isso tem com o 4º milênio da humanidade. Eu acredito que até aqui você já deve compreender muito bem tudo que a gente está falando. Então, nesse momento, nós vamos falar sobre o 4º dia. E o texto que eu quero ler com vocês se encontra em Gênesis 1:14, que diz assim: fala sobre o surgimento, sobre a criação do sol, da lua e das estrelas. E olha só que interessante. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais. Prestem atenção nesta palavra, sinais, sejam eles para os moedes de Deus, ou para tempos determinados, para dias e para anos. Aqui existe algo muito importante, porque a gente vai estudar isto também em uma aula, muito provavelmente deve estar, eu acredito que no 3º módulo, onde a gente vai falar sobre os tempos determinados, os moedes de Deus. E a gente vai ter uma aula só falando sobre o ciclo das 7 festas. Para vocês entenderem como nas festas está profetizada a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas está muito ligada a esta palavra que a gente encontra aqui, os sinais, os tempos determinados, os moedes de Deus, que servem para contagem de dias e de anos. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e o 4º dia. Prestem atenção, irmãos. Vocês já devem ter percebido que Deus fala da tarde primeiro e da manhã vindo em segundo lugar, quando na verdade nós estamos acostumados a inverter a ordem, a gente fala de manhã e tarde. Mas na criação você vê que Deus ele coloca numa ordem diferente, ele fala de tarde e manhã. Por que será? Você já parou para pensar? Então, se isso te deixou curioso, eu vou comentar isto também no decorrer desta aula. Então fica comigo até o final para você não perder nenhuma informação. Então vamos lá. A primeira colocação que eu quero fazer para vocês é: qual é a sombra e realidade para a qual está apontando o 4º dia da criação? Qual é a revelação por trás de tudo isto? Tá? Então eu fiz aqui algumas anotações que basicamente elas vão te dar de uma maneira muito resumida algumas coisas que eu quero abordar nesta aula. No dia 4, Deus ele faz separação entre o dia e a noite.
a gente já vê aqui uma primeira conexão, porque isso é o que está acontecendo no primeiro dia. E aí eu vou mostrar para vocês depois que existe um paralelo entre o primeiro e o quarto dia, entre o segundo e o quinto, e entre o terceiro e o sexto, que vai dar viração para o sétimo, né? Existe ali um paralelo entre cada um desses dias. Porém, isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, nós vemos que no dia 4, Deus ele faz separação entre o dia e a noite por meio do sol e da lua, né? E Deus vai acrescentar algo a mais, as estrelas, que serviriam como sinal dos tempos determinados, os moedos de Deus. Qual que é a representação que está por trás desta figura, desta sombra que Deus está fazendo no quarto dia? Então, a representação aqui é da velha e da nova aliança, onde eu vou explicar daqui a pouquinho nesta aula para vocês como a lua está conectada à primeira aliança, a velha aliança, e o sol, por sua vez, está manifestando então a vinda de Cristo. Então, basicamente, eu deixei um resumo aqui para quando você for relembrar, quando você baixar o PDF na última aula desse módulo, eu já vou começar a disponibilizar o PDF. Então, olha só que interessante. A Lua e o Sol, elas foram criadas por sinal de tempos determinado, ou seja, quando a gente fala de sinal, está sinalizando algo, está apontando para algo, está querendo dizer, olha, ali na frente você vai ver isto, né? Ou você vai passar por um determinado caminho. Então, sinal serve para, né, parece até redundante, mas é verdade, o sinal serve para sinalizar algo, para mostrar algo. A questão é que muitas pessoas estão diante de muitos sinais e não conseguem compreender o que é que eles estão sinalizando. Tá? Então vamos ver nesta aula. Segunda anotação, tardes e manhãs. Por que será que a tarde está antecedendo a manhã, né? Por que será que Deus está revelando tarde primeiro e manhã em segundo lugar? Já vou falar sobre isso também. Isso mostra que a noite ela era contada antes do dia, tá? A noite era contada antes do dia, tá? Se você não pegou, já vou explicar isso também. Lua e Sol mostra a velha aliança por causa do calendário lunar e mostra também a nova aliança, onde você vai ver daqui a pouquinho, a gente já vai ler que Cristo é como o sol da justiça. Você vai ver que aonde havia trevas, aonde havia noite, nasceu o sol e a luz brilhou no meio das trevas. Da mesma forma, nós vamos ver que a lua e o sol, lua está associado à lei, tá? Ao Velho Testamento, enquanto o sol está associado a Cristo, né? Então, quando a gente fala de lua associado à lei, você vai ver a lei e os profetas vigorando até Cristo. Depois de Cristo, a gente vê uma nova aliança em vigor. Então aqui a lei aponta para Moisés, aponta para João Batista, que eu já vou falar, é muito lindo quando você vê João Batista, o último profeta, segundo a velha aliança, né, a antiga ordem. Por fim, nós vamos ver a manifestação do sol, que aponta para Cristo, tá? E as estrelas é algo que eu quero dar uma certa ênfase nessa aula para você entender aonde que nós estamos encaixados, tá? Então, basicamente, isto é um resumo do que eu quero falar para vocês agora. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer nesta aula, antes de partir para os mapas mentais, é ler vários textos bíblicos com vocês, onde você vai começar a compreender melhor a revelação bíblica. A primeira revelação que eu quero mostrar para vocês é João capítulo 1, porque você vai ver que João capítulo 1, ele está em paralelo com Gênesis capítulo 1. E depois a gente vai ver que João 2 está em paralelo com Gênesis 2. É muito interessante, inclusive nós vamos ter uma aula, a aula número 7, se eu não me engano, só para falar desse paralelo entre Gênesis capítulo 1 e 2 e João capítulo 1 e 2. Você vai ver o paralelo dos 7 dias da criação e o mistério que está revelado aqui em João capítulo 1 e capítulo 2. Porém, a gente vai ter uma aula 7, só para falar do paralelo entre Gênesis e João, tá? Porém, eu quero adiantar aqui para vocês
algo que eu acho fantástico. Assim como em Gênesis você vê os 7 dias da criação, em João também tem os 7 dias da criação. E você vê que, assim como você vai ver um paralelo entre tarde e manhã, aonde você vê o que vem na tarde, ou seja, quando começa a noite, qual que é o luzeiro que nós vemos brilhando no céu? A lua e as estrelas, certo? Então o que a gente vê? Que Deus ele fala sempre de tarde antecedendo a manhã, porque Deus estava mostrando que antes viria a lua e depois o sol. De alguma forma, Deus está mostrando uma ordem, uma sequência, uma cronologia. Né? Geralmente a gente está acostumado a inverter a ordem que Deus revelou. A gente diz, olha, primeiro vem a manhã, para depois vir a tarde. Então primeiro vem o sol, depois a lua. Mas Deus estava mostrando uma revelação para nós quando ele coloca desta seguinte ordem. Então Deus está dizendo tardes e manhãs, porque Deus estava mostrando que antes de brilhar a luz do sol, a luz, haveria um período de trevas. Tá? E esse período da noite, que aponta também para as trevas, esse período da noite, ele é representado pela lua. Então, o que é a lua? Muitas pessoas vão dizer que a lua ela tem uma certa luz própria, mas que, na sua grande maioria, a lua ela é um espelho que reflete a luz do sol. Então, o sol é que resplandece a luz e a lua ela é um reflexo que resplandece a luz do sol. Então, sempre que você vê a lua brilhando em todo o seu esplendor, ela está fazendo o quê? Ela está refletindo uma luz do sol, uma luz que reflete do sol e ela apenas reflete essa luz. Tá? Então, por que isso é muito importante? Porque nós vamos ver que a lua, em primeiro lugar, ela está associada à velha aliança, à lei. Você vai ver que todo o calendário da lei, os calendários festivos, o ciclo das 7 festas, os sacrifícios, todas as coisas, elas giravam em torno de um calendário lunar. O período das festas, ele era contado a partir da lua. Então você vai ver que a lua em si, ela aponta para o calendário festivo ou para todo o calendário que rege o ciclo da velha aliança. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é que lua aponta para a primeira aliança. Porém, olha que interessante. Quando nós formos falar do sol, daqui a pouquinho, você vai ver que o sol, antecipando, ele aponta para Cristo. Sim, inclusive, quando a gente lê, por exemplo, Malaquias, capítulo 4, verso 2, você vê uma profecia messiânica falando da vinda do Messias e como é que o Messias, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus seria chamado. Olha na profecia o que é dito. Malaquias 4, 2. Mas para vós que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, tá? Trazendo cura nas suas asas, tá? E saireis e saltareis como bezerros na sua estrebaria. O que ele está dizendo? Que Cristo é chamado de o sol da justiça. Então veja que nós temos aqui pelo menos duas figuras. A lua apontando para a primeira aliança, apontando para a lei mosaica, apontando para os profetas até Cristo, mas nós temos o sol apontando agora para o surgimento de Jesus. A lua, na verdade, é apenas um reflexo que, vamos dizer assim, refletia a luz do sol. A lua é uma sombra que reflete a luz do sol, entendeu? Então, se você conseguiu captar isto, olha só que interessante. Eu vou ler para vocês o Evangelho de João e você vai ver que até Jesus vigorou a lei e os profetas. Então você tem a lei mosaica e você tem os profetas, sendo João Batista o último profeta antes de Cristo. Então olha só que interessante isso, irmãos, porque a gente vai ver esse paralelo entre luz e trevas, tá? Então olha só. Nele estava a vida,
Nele quem? Em Jesus, o Cristo, o sol da justiça, né? Nele estava a vida. Detalhe, vamos fazer uma pausa aqui? Você sabia que para vida ser gerada nós precisamos de sol? Inclusive, nós estamos aqui no quarto dia da criação e você vai ver que o sol é responsável por fazer em nós uma vitamina, né? Por gerar, né, uma vitamina em nós, que é a vitamina D, que é a quarta letra do alfabeto, tanto o alfabeto que a gente usa como alfabeto hebraico, né? Então você tem ali a vitamina D, que é gerada pelo sol, que é a quarta, é o número 4, tá? O número 4 ele é muito significativo em vários aspectos que hoje eu não vou ter tempo de falar. Mas o sol, ele é responsável pela vida. Então, basicamente, João está declarando, nele estava a vida. Tá? Você vê que até o quarto dia da criação está sendo preparado todas as coisas para que a partir do quinto e do sexto dia seja gerado a vida. Até o quarto dia nós temos tudo sendo preparado para que no quinto dia haja vida sendo manifesta. Então você tem os peixes no mar no quinto dia, você tem as aves no céu no quinto dia, você tem a criação das bestas, dos animais no sexto dia, você tem a criação do homem no sexto dia. Então você vê que até o quarto dia tudo está sendo preparado para que a partir do quarto dia haja manifestação da vida. Só aqui você tem uma revelação. Tudo que aconteceu até o quarto milênio foi uma preparação para que o homem que morreu lá no princípio, espiritualmente por causa da queda, do pecado, a partir do quarto milênio voltasse a ter a vida. Por isso que Jesus é chamado de a vida, né? Por isso que João declara, nele estava a vida. O próprio sol, ele vai gerar a vida, tá? É necessário para que haja vida sobre a terra, né? Então vamos lá. Ó. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. Lembra que antes vem tarde, ou seja, vem a noite, vem as trevas, vem a lua que resplandece uma luz daquilo que está para se manifestar, que é o sol. Depois vem manhã. Então, primeiro veio as trevas, o período das trevas, um período onde o sol ainda não estava brilhando na sua força. O que a gente tinha no Velho Testamento, por meio da lei, era uma manifestação da luz refletida pela lei de Moisés e pelos profetas, mas era um reflexo da luz que ainda haveria de se manifestar, que era Cristo. Então, o que a gente tem no Velho Testamento, na verdade, ainda não era a luz na sua plenitude. O que nós vemos por meio da lei de Moisés e dos profetas é um reflexo da verdadeira luz, do verdadeiro sol que haveria de se manifestar, que era Cristo, na plenitude dos tempos, ou seja, nessa transição entre quarto e quinto dia. Tá? Então, olha que interessante. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Preste atenção em João Batista e nos questionamentos feitos a João e na resposta que João vai dar. Você vai ter muita revelação. É dito assim, ó, este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Olha só o que diz agora, ó. Não era ele a luz. João não era a luz, mas para que ele testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo, tá? Vamos fazer uma pausa aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. João, o último profeta da velha aliança, a Bíblia diz assim, ó, que ele dá testemunho dizendo que ele não era a luz, mas que ele testificava, que ele testemunhava, que ele resplandecia a luz que viria. Então ele em si não era a luz que as pessoas viam em João não era dele, mas ele estava
testificando da verdadeira luz que ilumina todo homem. Então, perceberam que aqui você tem uma figura da lua e do sol? A lua, ela não é a verdadeira luz, mas ela dá testemunho quando ela reflete a luz do sol da verdadeira luz que ilumina todo homem. Então, da mesma forma como você tem a lua e o sol, você vê que a lua, ela reflete a luz do sol e ela testifica da verdadeira luz. João Batista, ele é uma figura da lua e ele representa aqui todos os profetas que também fizeram a mesma coisa. Eles não eram a luz, mas eles testificavam da luz que viria. Eles já resplandeciam o reflexo da luz. Tá? Então, você consegue perceber isto? É isso que a gente viveu no quarto dia, no quarto milênio. Você vê que João Batista, ele é basicamente um reflexo da lua, da velha aliança, que está manifestando o reflexo do sol que há de vir de manhã, tá? Então, por isso nós temos tardes e manhãs. Eu sei que daqui a pouco, para quem está chegando agora, isso é um pouquinho mais complicado de entender, mas para você que já acompanha o canal, eu acredito que principalmente você que está fazendo o nosso curso Escatologia Revelada, você vai se familiarizar muito logo com todos esses links proféticos, com todas essas figuras de sombras e realidades. Você vai compreender com certeza, tá? Olha só que interessante. Se você compreender isso, você vai matar a charada do quarto dia. A lua aponta para a primeira aliança, para a velha aliança. E junto com a lua você tem, por exemplo, a lei e os profetas representados na lua, como se elas não tivessem a luz própria, mas elas refletissem a luz, elas demonstrassem de antemão a luz do sol quando ele se manifestasse. E é interessante que você vê que a lua, ela reflete uma luz, mas é uma luz, vamos dizer assim, ó, limitada. Né? Por mais que seja a luz do sol, ela é limitada, ela está te dando apenas uma amostra do que realmente está para acontecer quando amanhã vier, né? Então, quando encerar a tarde, encerar a noite e se manifestar amanhã, é como se a lua estivesse te dando uma amostra de baixa intensidade do que realmente vai se manifestar. E quando a gente estuda a Bíblia, você vê que é como se o Velho Testamento, a Velha Aliança, ela estivesse te antecipando, te dando uma revelação, te mostrando de antemão o que estava reservado para a nova aliança. Você consegue perceber? Ele não consegue te revelar tudo, mas ele te antecipa tudo que está para vir. Ele te dá uma amostra, uma degustação, né? É como se a primeira aliança ela estivesse te mostrando as sombras da realidade que se manifestaria na nova aliança por meio de Cristo. E mais, e aquilo que está reservado para quando Cristo se manifestar no último milênio, né? Porque até mesmo nós agora, debaixo da nova aliança, nós estamos vivendo em parte, mas não a plenitude. A plenitude é para quando Cristo se manifestar. Então, olha que interessante. Então, vamos continuar lendo esse texto só para terminar. O texto diz assim, ó: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todo quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E o verbo é a palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então, olha só. Encerou a noite, encerou a tarde, o ciclo da lua, e agora está nascendo a manhã, tá? Nesse ciclo, encerou a noite, começa a manhã. O que está acontecendo? O sol começa a despontar. O que é isso? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, veja que até mesmo isso aponta. Porque o final da noite e o início do dia está mostrando uma transição entre o quarto e o quinto milênio. Tá? Então ele está dizendo, o verbo ele se fez carne e ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo,
Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim. É interessante porque esse é o ciclo do Sol e da Lua. O Sol ele vem no dia seguinte, mas ele é antes também, né? Então olha que lindo esse ciclo. Então João está dizendo, aquele que vai vir após mim, ele é antes de mim, ele já existia. O texto continua dizendo, e todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade elas vieram por meio de Jesus Cristo. Então veja que aqui no versículo 17, quando João Batista ele faz menção entre a lei de Moisés e a graça e a verdade vinda por Jesus, é como se ele estivesse falando, né, em outras linguagens, que antes da manifestação do sol veio a lua, né? A lua representada pela lei de Moisés, pelos profetas que antecederam e que vigoraram até Jesus, mas agora em Jesus nós temos a plenitude da luz resplandecendo sobre nós, por isso agora veio a manifestação da graça e da verdade. Tá entendendo esse linguajar? Tá? Eu sei que é uma linguagem profética, às vezes é um pouquinho difícil da gente compreender, mas quando você consegue compreender, você começa a desbloquear muita revelação. Então olha só que interessante, é dito, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Olha que pergunta, né? Quem que é você, João Batista? Tá? É como se eu chegasse e perguntasse, você é o sol? Você é o sol que haveria de se manifestar? E João vai responder, não, eu não sou o sol. Prestem atenção. E confessou, e não negou, e confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então, quem és, né? És tu Elias? Ele disse, eu não sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Se bem que João é considerado o maior profeta. É interessante porque você vê que até o profeta mesmo, os profetas de Deus, eles mesmos não falavam de si como profetas nesse sentido, né? Eles não ficavam enchendo a sua própria bola, né? E é dito assim, ó, e disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos a resposta àqueles que nos enviaram, o que tu dizes de ti mesmo? E ele disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, do qual disse o profeta Isaías. Então, basicamente, resumindo esse texto, o que a gente tem aqui? Uma figura de João Batista antecedendo Jesus, o que mostra que João, como representante do último dos profetas, que está ali representando a lei e os profetas, ou a velha aliança, ele está antecedendo a manifestação de Jesus, o sol. É como se ele não tivesse luz própria, mas ele está dando testemunho da verdadeira luz que ilumina todo homem. Então é como se fosse uma figura da lua, que não tem luz própria, mas que resplandece a luz do sol, tá? Que é aquele que há de se manifestar. Tá? Então por isso a gente tem tardes e manhãs. Primeiro você vê a manifestação das trevas e Deus coloca ali um luminar para também refletir uma certa luz, com menos intensidade, mas ainda assim está refletindo uma luz para brilhar no meio da escuridão. Mas essa luz ainda não é a plenitude, porque a plenitude há de se manifestar de manhã, quando o sol resplandece. Aí vem a verdadeira graça e a verdade se manifestando por meio de Cristo. Tá? Espero que você tenha entendido isto. Se você entendeu, você vai entender todo o Novo Testamento e o linguajar que Paulo usa nas cartas, que os apóstolos usam nas cartas. Por exemplo, vou ler alguns textos bem breve aqui para vocês. Quando a gente lê João, olha o que João diz sobre o amor de Deus. Ele vai dizer assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E preste atenção agora no versículo 19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz
e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você consegue perceber que João está dizendo que Jesus é a luz do mundo, inclusive João 9, o próprio Jesus declara isso, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus é a luz do mundo. O que ilumina o mundo hoje? Não é o sol? Então, Jesus é a luz do mundo. Jesus é o sol da justiça, como está aqui em Malaquias 4:2. Jesus é a luz. Só que a Bíblia diz que mesmo Jesus, o sol da justiça, se manifestando, houve pessoas que amaram mais as trevas do que a luz, tá? E é aqui que está a condenação de todos os homens, tá? Aqueles que amam a luz e que andam na luz têm a vida eterna, mas aqueles que deixando a luz amaram mais as trevas porque as suas obras são más. Lembra do que eu falei no primeiro dia? Que quando Deus faz separação entre luz e trevas, isso estava apontando para o bem e para o mal? Você vê que o quarto dia ele é uma ampliação do que aconteceu no primeiro. Agora Deus vai manifestar o caminho da luz e das trevas de uma forma mais intensa, com a aparição de Cristo. Tá? Aquilo que foi revelado lá no princípio, você vê que agora vai ser ampliado por meio de Jesus. Então, vamos continuar. Olha só. Tessalonicenses, olha a linguagem que Paulo usa para falar de filhos da luz e filhos das trevas. Você vê que luz e trevas não está simplesmente apontando para o dia e para a noite. Não, luz e trevas aponta para dois grupos de pessoas. Aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que não aceitaram. Aqueles que serão salvos, os que se perderão. Aqueles que andam no caminho da luz, ou seja, aqueles que fazem a vontade de Deus, e aqueles que andam no caminho das trevas, aqueles que andam segundo o curso desse mundo, Deus desse século, dando ouvidos à serpente, como muitos fizeram desde o princípio. Então, olha só que interessante. Filhos da luz e filhos das trevas. O que é dito? Paulo, ele diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Primeira revelação, o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Percebeu que está sendo dito que o sol, né, assim como no quarto dia o sol veio depois da lua, você vai ver que, de novo, na segunda vinda, Jesus vai vir num período de densas trevas, de escuridão. Jesus vai vir exatamente num período em que o mundo está mergulhado em um caos de trevas, de maldade, de escuridão na alma das pessoas. E é isso que está acontecendo hoje. Inclusive, hoje eu conversei com um irmão que ele me disse: poxa, a gente prega para as pessoas nos cultos e a pessoa sai tão tocada pela palavra no momento da pregação, logo depois parece que não teve efeito nenhum. Sabe o que eu vejo? Que hoje a gente está literalmente chegando talvez no momento mais obscuro da noite. E é justamente quando a noite estiver no momento mais escuro que a gente está se preparando para o nascimento do sol, ou seja, para a manifestação do sol da justiça. Mas o que Paulo está dizendo? Olha a comparação que Paulo vai fazer. Pois que, quando disserem paz e segurança, já falei sobre isso na aula introdutória, que a gente já está vendo isto. Inclusive, a própria ONU recentemente fez uma estátua, a plaquinha dessa estátua está escrito paz e segurança. Os discursos de todos os políticos que a gente tem acompanhado quando chega às eleições é paz e segurança. Tá? Vamos investir em paz e segurança. E olha o que é dito. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia o surpreenda como um ladrão, porque vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite ou das trevas, tá? Então não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.
Perceba que Paulo está usando um linguajar de sol, de lua, de noite, de dia, de trevas, de luz. Tá? A linguagem que é usada no Novo Testamento é muito esta e está associada aos dias da criação. Por exemplo, olha Paulo de novo agora escrevendo aos Coríntios. Paulo vai dizer: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por quê? Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e a quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e da face de Jesus Cristo. Irmãos, o que a gente está vendo aqui, ó? Paulo, de novo, usando um linguajar, falando entre luz e trevas, para dizer que Jesus é a luz que resplandeceu em nosso coração, resplandecendo ele também a glória de Deus em nós. Então veja que o linguajar é este. Satanás, a antiga serpente, o dragão, né? Ele tenta obscurecer a luz por meio das trevas, mas Jesus é a luz que resplandeceu por meio do evangelho que a gente prega, ele resplandeceu nos nossos corações, e esse Jesus é o sol da justiça, é a verdadeira luz entre os homens, tá? Inclusive Pedro também vai usar esse vocabulário. Pedro vai dizer assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mesmo Pedro usa a mesma linguagem. Está dizendo, Jesus é a luz, ele nos chamou das trevas para resplandecer ou para manifestar essa maravilhosa luz por meio da pregação do evangelho. Essa luz é Cristo, tá? É a graça, é a verdade de Deus sendo revelada aos homens, tá? Então, basicamente, encerrando por aqui, o que eu quero mostrar para vocês é, quando a gente fala de sol e de lua, você vê que a lua, em primeiro lugar, aponta para a velha aliança, aponta para um período em que os homens viviam a manifestação da luz em parte, porque ela era um reflexo que apontava para o sol que haveria de se manifestar. Então, quando a gente olha para a antiga aliança, aquilo que o povo judeu tinha no Velho Testamento, a Torá, a lei, os profetas, elas ainda não eram a verdadeira luz, mas elas refletiam a verdadeira luz que haveria de se manifestar, que é Cristo. Eu sou muito contra as pessoas que dizem, olha, a gente não precisa mais da lei, a gente não precisa mais do Velho Testamento, porque agora a gente tem a revelação plena do Novo. Não. Para você compreender a verdadeira luz, você precisa da lei, porque era a lei que testificava de Cristo. Então, para você ter a plena revelação de Cristo, você precisa olhar para o princípio, para a lei, para os profetas, para os salmos, para tudo que está aqui no Velho Testamento, porque eram eles que davam testemunho da luz que haveria de se manifestar. Então, é como se a lei e os profetas, a Torá, tudo que a gente tem no Velho Testamento, eles representassem a lua, que ela não tem a luz própria, mas ela resplandece um reflexo, né? Resplandece a luz do sol que haveria de se manifestar. Então, mesmo em meio às trevas, mesmo em meio à noite, você vê que tinha uma luz em meio às trevas sendo resplandecida por meio da lua, que antecede a manifestação do sol. Então aqui a gente tem uma revelação maravilhosa, mas o sol, que é quem resplandece a plena luz, que era de quem a lua estava testificando, o sol é Jesus, que é a plenitude dos tempos. E veja que sol e lua foram criados no quarto dia. Por quê? Porque você vê que está mostrando uma troca de aliança, tá? Entre tarde e manhã. Então você vê a lua encerrando o seu ciclo e começando o ciclo do sol, tardes e manhãs. Deus estava mostrando que no quarto dia haveria uma
transição de aliança entre a lua e o sol, entre a manifestação do Velho Testamento e do Novo Testamento. Já estava profetizado para o quarto dia. Então, quando a gente olha para esse mapa mental, onde eu resumi nas aulas anteriores que de Adão, aqui a gente vê o Anno Hominis, né? Desde Adão até Cristo, que a gente vai ver agora basicamente aqui, no quarto milênio, de Adão até Cristo se passaram 4.000 anos ou 4 dias proféticos. Basicamente a gente está vendo neste mapa mental 4 milênios. E veja que estava profetizado. É como se a gente visse na velha aliança o ministério da lua que antecede, brilhando no meio das trevas, uma certa luz, mesmo que seja mais fraca, mas era uma luz que estava sendo refletida daquilo que viria em seguida. E quando a gente chega no quarto dia da criação, onde é criado a lua e o sol, nós estamos vendo também sendo profetizado uma troca de aliança entre o findar do período do ministério da lua, quando encera a noite e agora começa a brilhar, começa a nascer o dia e vem o sol. E esse momento em que encera a noite e vem o sol é quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a luz de Deus que reflete a glória de Deus entre os homens. O que a gente está vendo no quarto dia basicamente é uma transição de aliança, onde você vê a velha aliança tipificada na lua e a nova aliança agora tipificada no sol. O que é a nova aliança? A nova aliança é uma expressão, é uma realidade que estava figurada na velha aliança. Por isso, tudo que você vê na velha aliança, na verdade, é uma sombra que aponta para a nova. Assim como a lua, ela refletia a luz do sol, a velha aliança é uma sombra que reflete a luz da verdadeira, da nova aliança. Porém, esse mapa, como eu já disse, tem o link aqui na descrição para você que quiser adquirir. É um mapa que foi cedido para nós pelo pastor Felipe, tá? Um mapa maravilhoso. Para você adquirir esse mapa, ele tem um pequeno valor simbólico, mas o preço desse conteúdo é impagável. Então tem o link aqui na descrição, caso você quiser, tá? Agora que você compreendeu com clareza a questão da lua e do sol apontando para essa transição de aliança, a pergunta que eu faço para vocês é: e a criação das estrelas? Para o que as estrelas estavam apontando quando Deus faz essa criação a partir do quarto dia também? Então, agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que as estrelas estão representando. E aqui eu vou gastar uns 3 slides com alguns textos bíblicos para mostrar para vocês o que representam as estrelas. Mas calma, tá? Para tudo isso que eu vou falar agora, a gente vai ter um módulo só falando sobre isso futuramente aqui no curso Escatologia Revelada, onde a gente vai tratar de Israel, igreja e gentios. Bem tranquilo, a gente vai ter um módulo só para falar do mistério de Cristo, tá? Onde ele uniu no seu corpo, fazendo dos dois um só corpo. Tá? Dos dois, quando eu falo os dois, estou falando de judeus e gentios. Mas agora eu quero mostrar para vocês esse mistério apontando para as estrelas que são criadas no quarto dia. Tá bom? Então vamos lá, a gente já compreendeu. Lua fala de velha aliança, fala de um período de trevas onde já tinha uma certa luz brilhando, e essa luz não era uma luz própria, mas provinha do sol, que é a realidade que haveria de se manifestar ainda. E agora eu quero falar das estrelas, tá? Então vamos lá para essa revelação. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que as estrelas, elas também fazem parte dos tempos determinados, de um sinal de Deus, mas elas são uma figura que elas estão apontando para uma realidade. Lembra que Deus ele fala por meio de figuras, por meio de tipologias bíblicas. Então, vamos lá para esta figura e compreender o que Deus está revelando.
Primeiramente, eu quero ler com vocês uma promessa que é feita a Abraão em Gênesis. Então, Deus, quando ele vai entrar em aliança com Abraão, Deus lhe faz promessas. E quais são as promessas que Deus faz a Abraão? Preste atenção. Deus vai dizer assim, ó: "E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação e não negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos." Na aula passada, eu mostrei para vocês como no terceiro dia da criação, quando Abraão surge, né, quando ele nasce, como Deus vai fazer essas promessas de uma descendência como a areia do mar e como Deus começa a cumprir ainda no terceiro dia. Mas Deus também promete uma descendência como as estrelas do céu. E quando a gente fala da areia, a gente está falando de algo que está na terra. Mas quando a gente fala das estrelas, a gente está falando de algo que é celestial. Então, se no terceiro dia da criação, como a gente viu na aula passada, Deus já estava cumprindo uma descendência como a areia da praia, quando que se cumpre essa descendência como as estrelas do céu? A gente vê que no final do quarto dia, quando Cristo vem, ele agora vai selar uma nova aliança e ele vai falar de realidades, tá, que estavam tipificadas nas sombras que foram manifestas até então. Então, se na primeira aliança você tem uma descendência da carne, você vai ver que agora na nova aliança que vai ser selada quando o sol da justiça se manifesta, você vai ter uma descendência que é celestial. E que descendência era esta? Então, é esta descendência que Deus está prometendo a Abraão, que ele multiplicaria grandissimamente a sua descendência como as estrelas do céu. No terceiro dia, Deus já cumpre a promessa de multiplicar uma descendência como a areia do mar. A gente viu na aula passada, porém agora Deus está prometendo também uma descendência como as estrelas do céu, ou seja, uma descendência celestial. Aonde que a gente vai ver esse cumprimento? Basta você começar a ler a nova aliança e quando você começar a compreender o mistério de Cristo, você vai ver a revelação da onde é que vem essa descendência feita a Abraão, que seria como as estrelas do céu. E como isso está conectado do quarto dia para frente. Então, olha só. Em Gálatas, Paulo, que compreendeu claramente esse mistério, ele vai escrever para nós dizendo: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo o Espírito previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, olha só o que ele está dizendo, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Olha só o privilégio que Abraão teve de receber o evangelho em primeira mão da parte do próprio Deus, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé é que são benditos com o crente Abraão. Está entendendo a revelação? Eu vou tentar ser mais claro para vocês. Quando você pega o povo de Israel, segundo a carne, o povo judeu, que é como a gente chama hoje, o povo hebreu, são descendentes de Abraão, segundo a carne. Paulo vai falar em Gálatas que eles são, mesmo sendo filhos de Agar, de Sara, na genealogia, na descendência genética, você vê que Paulo compara eles como filhos de Agar. Mesmo que eles sejam filhos de Sara, Paulo os compara como filhos de Agar, da escrava, da egípcia. Tá? Então você vê, em primeiro lugar, Abraão, você tem descendentes de Abraão que são israelitas, judeus, né, o povo hebreu, mas você também tem ismaelitas, né, que são também edomitas, ismaelitas, da onde vem muitos povos árabes, né, muitos que hoje a gente pode chamar ali de muçulmanos, muita descendência que habita ao redor de Israel também são, de certa forma, descendentes de Abraão por meio de Ismael. Porém,
você vai ver que Paulo, ele não está falando nem de um e nem de outro. Paulo está dizendo que os descendentes de Abraão, segundo a promessa, não segundo a carne, mas segundo a promessa, seriam aqueles pela fé, seriam gentios que, assim como o crente Abraão, creram em Cristo. Ou seja, os da fé é que são considerados filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, você percebe que mesmo eu e você, muitas vezes desprezados por muito judeu, a Bíblia está dizendo que nós somos descendentes de Abraão pela fé, junto com Abraão, herdeiro das promessas feitas por Cristo. Tá? Então, é isso que Paulo estava revelando como mistério anunciado por Paulo. Junto, tá? Diante de Jesus não existe separação entre judeu e gentil. Nenhum é maior e nem outro é maior. Preste atenção, tá? Judeu não é maior, somos iguais. Gentios não são maiores, somos iguais. Diante de Jesus não há acepção de pessoas, tá? Pela fé, todos nós que cremos em Cristo somos descendentes de Abraão e participantes da promessa. Por isso que Paulo vai escrever agora aos Romanos dizendo: isto não são os filhos da carne que são filhos de Abraão. Tá? Quem eram os filhos da carne? Você tem tanto os filhos de Abraão por meio de Ismael, são filhos segundo a carne, os ismaelitas, mas você tem filhos de Abraão segundo Isaque, né? Os que foram gerados segundo a carne também. Mas você vê que quando Paulo entende os mistérios anunciados, Paulo está dizendo, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, quem são os verdadeiros descendentes de Abraão segundo a promessa? Tá? São os ismaelitas, que muitos deles hoje fazem parte do islamismo, do Islã, né? São os israelitas segundo a carne, que muitos deles hoje fazem parte ou do judaísmo, né? Alguns até do movimento messiânico, que alguns estão começando a crer em Cristo. Não, os que são descendentes de Abraão, segundo a promessa, são os que são da fé. E isso inclui todo mundo que crer em Cristo, tanto judeu como gentil, não há acepção, tá? Mas, se você conseguiu compreender essa chave, eu vou ler mais um slide só para ter mais alguns textos para confirmar isso para vocês, e depois eu vou mostrar como isso se revela nas estrelas criadas no quarto dia. Então, por exemplo, eu citei aqui mais um texto de Abraão para você ver como está espalhado. Você vê em Gálatas, Efésios, Romanos, Hebreus, como o texto que eu vou ler para vocês agora, aonde Deus estava prometendo uma descendência celestial como as estrelas do céu. Então, olha só que interessante. Hebreus é dito assim, ó, Hebreus 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo a um lugar que havia de receber por herança, tá? E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa. Irmãos, aqui eu vou fazer uma pausa e eu quero fazer uma propaganda para vocês. O ano que vem, nós vamos ter uma viagem para Israel, tá? Egito e Israel. E olha só que detalhe importante. Nesta viagem para o Egito e Israel, nós vamos ter um dia que a gente vai ir para os lugares aonde Abraão habitou com as suas tendas, tá? Então a gente vai ter um passeio de camelo por onde Abraão montou as suas tendas enquanto ele peregrinou como estrangeiro na terra que lhe havia sido prometida. Então, uma viagem fantástica, além de ser profética, vai ser uma caravana graça e conhecimento de cunho escatológico, onde a gente vai falar durante a viagem sobre a vinda de Cristo. Inclusive, o período da viagem será um período que antecede as últimas festas do ciclo das 7 festas. Então, é um ciclo de festas apontando para a segunda vinda. Então, é uma viagem completamente escatológica. Se você quiser conhecer, tem um link aqui na descrição que eu vou deixar para vocês também, tá bom? Porém, o que eu quero mostrar para vocês olha o que está sendo dito de Abraão, que Abraão,
ele, pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Isso é interessante aqui, ó. Abraão habitou em cabanas com Isaac e Jacó. Aonde que você vê isso? Eu vou mostrar para vocês, ó. Lembra deste mapa que a gente está estudando também? Quando você olha para Abraão, você vai ver que Abraão, ele viveu exatamente no período de Isaac, seu filho, lógico, mas ele também viveu com Jacó, pelo menos um período de cerca de 15 anos aqui, ó, porque Abraão tinha cerca de 160 anos quando nasce Jacó. Então, Abraão conheceu não só Isaac, seu filho, que é normal, mas ele chegou ao período que ele conheceu também seu neto Jacó. Então aqui a gente tem uma revelação muito legal da cronologia dos eventos, tá? Então Jacó, ele andou pelo menos 15 anos da sua vida junto com seu avô, né? Que é Abraão, que muitas vezes a gente vai chamar também seu pai Abraão, né? Porque ele é descendente, é como se todos os que viessem depois fossem filhos dele, né? Então só quis mostrar isso para vocês a título de curiosidade. Voltando ao texto, o texto nos diz assim, ó, que pela fé ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos. Irmãos, Abraão, ele teve a oportunidade de conhecer Deus, de ser visitado por Deus, e Abraão, ele também tem um encontro com Melquisedeque, tá? Particularmente, a gente tem alguns estudos onde a gente fala que Melquisedeque ele pode ser uma tipologia de Cristo, mas ele pode ser também uma teofania de Cristo, tá? São duas coisas diferentes. Uma tipologia é um homem que realmente existiu, mas que ele prefigura como uma sombra e realidade, mas uma teofania é uma aparição do próprio Cristo encarnado. Então, Abraão ele viu Melquisedeque. E muitos acreditam, inclusive eu também tenho essa inclinação, de que Melquisedeque não era apenas uma tipologia, e sim uma teofania, uma aparição do próprio Cristo no Velho Testamento. Então, Abraão, a gente vê que ele tem esse contato com Melquisedeque, ao ponto de que a Bíblia vai dizer assim, ó, que Abraão, depois das promessas que Deus lhe faz, ele anda nesta terra que lhe havia sido prometida por herança como um estrangeiro, aguardando não a herança de uma terra nesse tempo em que ele vivia, mas aguardando a cidade que tem fundamentos. E que cidade é esta? A Nova Jerusalém. Então olha o que é dito, ó, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, a qual o artífice e construtor é o próprio Deus. Então ele diz, pela fé, também Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão. Olha a palavra multidão. Aonde que a gente vai ver isso? Lá em Apocalipse. Uma multidão de branco diante do Senhor, uma multidão incontável, né? Descenderam uma multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está sobre a praia do mar. Então veja que de Sara saíram duas descendências, uma terrena, como a areia do mar, e outra celestial, como as estrelas do céu. Então ele vai dizer, e todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe. Tá? Eles viram, eles contemplaram pela fé a promessa se cumprindo de longe, e crendo-as e abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Irmãos, nós somos estrangeiros, eu sou estrangeiro. Eu moro numa cidade, eu quero visitar em breve Jerusalém, Israel, né? A gente vai fazer essa viagem do Egito e Israel, mas irmãos, a cidade pela qual eu anseio, ela é a Jerusalém do alto, a cidade que tem fundamentos, cujo o construtor é o Senhor. E é isso que nos está reservado.
Tá? Inclusive, a viagem que a gente vai fazer, ela é fantástica, porque você consegue ver muito das sombras daquilo que está apontando para o que é celestial, para aquilo que está por vir. Então, olha só que interessante. É dito ainda aqui, ó, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, tá? E se de verdade se lembram daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejando uma melhor, isto é, a celestial, tá? Uma pátria celestial. Talvez você diga, mas Thiago, o que isso está ligado ao quarto dia? Está totalmente ligado ao quarto dia, porque o texto está falando de uma descendência que seria como as estrelas do céu, está falando de uma cidade que tem fundamentos cujo construtor é o próprio Deus e é uma cidade celestial que está reservada para nós, uma pátria que não é uma pátria terrena, é uma pátria celestial. Tudo isso está conectado com a promessa das estrelas, uma descendência como as estrelas do céu. Então ele está dizendo assim, ó, por isso também Deus não se envergonha deles de chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, tá? Pela fé, ofereceu a Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que o recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, seu único filho. Veja que embora Abraão tivesse Ismael, tivesse 2 filhos, mas veja que a Bíblia só considera Isaque como filho de Abraão. Ou seja, isso é tremendo, a gente vai falar num módulo que a gente vai ter mais adiante, que os descendentes da carne não são considerados diante de Deus, apenas os da promessa, tá? Mas isso é um mistério que eu quero revelar para vocês, eu quero mostrar para vocês em um próximo módulo que a gente vai ter lá no curso Escatologia Revelada, falando sobre o mistério de Cristo. Então olha o que o texto diz, sendo-lhes dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Então basicamente aqui tem várias coisas para a gente estudar, mas o que eu queria mostrar num geral, lendo todo esse texto para vocês, é que você percebeu que assim como nos textos anteriores, foi prometido a Abraão uma descendência como as estrelas do céu. E aonde que a gente vê que as estrelas do céu elas vão ter a sua aparição? No quarto dia. Justamente quando você vê essa transição entre a lua e o sol, você vê também o surgimento das estrelas. E é interessante porque muitas pessoas pensam que as estrelas, ela fala apenas da nova aliança, mas não. Muitas pessoas que eram descendentes segundo a carne, mas que eram fiéis e aguardavam a promessa da vinda de Cristo e que morreram aguardando a promessa de Cristo, sendo fiel à luz que eles tinham da revelação no Velho Testamento, eles também serão como as estrelas do céu, tá? Inclusive eu vou ler isso para vocês daqui a pouco no livro de Daniel. Então, quando a gente fala de uma descendência celestial, isso não é só na nova aliança. Pessoas que foram fiéis à velha aliança, à revelação, à luz que eles tinham no Velho Testamento, mesmo sendo limitada, mas que morreram aguardando as promessas, elas também serão como as estrelas do céu, também farão parte dessa descendência celestial, tá? Então, por isso que você vê as estrelas ainda de noite. Ainda de noite você começa a ver se formando estrelas acompanhando a lua. E você vai ver que isso está ligado à lua, às estrelas e o sol, tudo ao quarto dia, como se Deus estivesse mostrando a realidade, o cumprimento começa daqui para frente, de coisas que Deus já havia preordenado anteriormente. Então, olha que interessante. Para a gente finalizar, então eu quero ler para vocês aonde vai se concluir esta promessa feita a Abraão, tá? Aonde nós vamos ver a plenitude dessa promessa se cumprindo. Eu separei aqui 2 textos para mostrar para vocês. Para antecipar e para você entender a leitura que eu vou fazer agora, você vai perceber que a plenitude desta promessa, da conclusão dessa promessa feita a Abraão, ela se dará justamente no dia da ressurreição dos mortos, aonde vamos ressuscitar com corpos glorificados que resplandecerão como as estrelas. Tá? Então olha só o que é dito.
Daniel profetiza dizendo: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Que tempo é este de uma grande angústia, uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá? A grande tribulação. Mas o texto está dizendo, depois da grande tribulação acontecerá o quê? Ressurreição. Olha só o que é dito. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Perceberam? Quando que nós vamos resplandecer como as estrelas do céu? A partir da ressurreição dos mortos. Tá? Mas quando que essas estrelas estão sendo formadas? A partir do quarto dia, quando Cristo se revela, se manifesta, você vê que agora aqueles que creem em Cristo, eles fazem parte da descendência de Abraão e vão se tornar participantes pela fé de uma descendência celestial, a qual está reservado estas promessas de resplandecer como as estrelas do céu. Então, olha só, mais um texto só para a gente concluir. É dito em 1 Coríntios 15, Paulo falando de ressurreição, o capítulo 15, ele é todo sobre ressurreição, então Paulo, num contexto de ressurreição, ele está dizendo que há corpos celestes e corpos terrestres, tá? Existe o corpo terreno, mas existe o celestial. Ele diz, mas uma é a glória dos celestes e a outra é a do terrestre. E uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela é diferente da glória da outra estrela. O que Paulo está falando aqui? Da ressurreição e do galardão que será dado para cada um. Ele diz que até entre estrela e estrela vai existir glória, resplendor diferente, ou seja, pessoas receberão galardões diferentes. Assim como quando você olha para o céu, você vê estrelas brilhando mais, outras menos, cada um com um resplendor, com uma glória diferente, ele diz, na ressurreição será assim. Tá? Então olha só o que ele diz, assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se um corpo corruptível, ressuscita um incorruptível, e na ressurreição seremos como as estrelas dos céus. Então você consegue ver tudo isso que está sendo ensinado hoje? No quarto dia nós temos justamente essa transição, né, o surgimento da lua e do sol e o surgimento das estrelas. Então, você consegue ver que é justamente a partir desse quarto dia que nós vamos começar a ver as estrelas reluzindo. E essa promessa ela vai ter uma conclusão. Quando? Na ressurreição dos mortos. Tá? Então, basicamente é isso. Eu vou ler só mais um texto e a gente encerra por aqui. Só falando sobre as estrelas, existe um texto que eu gosto muito, que está lá em Apocalipse, que diz assim, ó, e depois destas coisas olhei e eis uma grande multidão. Aonde que é prometido isso? Lá em Abraão, tá? Que de Abraão viria uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Lembra que em Abraão foi dito que nele seriam benditas todas as nações da terra? Que Deus anunciou de antemão a Abraão o evangelho das boas novas, de que os gentios seriam salvos pelo crente Abraão, pela fé? Então, é dito assim, eles estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Quando a gente olha para essa multidão, inclusive para os 144 mil, que a gente vai ter uma aula falando sobre isso, se eu não me engano, eu acho que ainda nesse módulo aqui, ou no próximo módulo sobre a geração da vinda de Jesus. São 4 módulos, se eu não me engano, no final do primeiro ou no final do segundo módulo,
Eu acho que é no final do segundo módulo nós vamos ter uma aula falando sobre os 144 mil, tá? E nessa aula eu quero mostrar para vocês justamente isso. Como os 144 mil, inclusive a multidão de branco, quando eles ressuscitam, eles estão com vestes brancas. Mas estas vestes brancas não é apenas um tecido branco, é uma roupa de luz resplandecente. Por quê? Porque seremos como as estrelas, vestidos de luz. Assim como quando você tem uma visão de Cristo, tá? Eu não sei se você já teve essa experiência. Se você já teve, escreve aqui embaixo para mais pessoas saberem disso, tá? Assim, quando você tem uma visão onde Cristo aparece para você num sonho ou até mesmo em uma visão aberta, você vê que o rosto de Cristo resplandece, você sabe que é Jesus, mas você não consegue ver o seu rosto de tanta luz. Da mesma forma, a Bíblia está prometendo para nós que seremos vestidos de branco, vestidos de luz, nós vamos resplandecer como as estrelas, alguns mais, outros menos. Isso está reservado para a aula que a gente vai ter aqui no curso Escatologia Revelada. A gente vai ter um módulo só para falar de ressurreição e de galardão, mas de antemão eu quero adiantar isso para vocês. Adão e Eva, quando andavam com Cristo, eles eram vestidos de luz. Quando eles pecaram, a luz se foi e eles perceberam que estavam nus. Agora, em Cristo, os santos serão restaurados, vestidos de luz. Tá? E a glória do Senhor vai estar sobre nós. Nós vamos resplandecer como Cristo. Então, o que eu quero encerrar aqui dizendo para vocês? Que conhecer essas profecias, elas são tremendas porque elas vão desbloquear revelações de outros livros que a gente vai estudar, como por exemplo o livro do Apocalipse. Em Apocalipse eu não vou falar disto hoje, porque senão a aula vai ficar muito longa, mas para você fazer as conexões. Por que é importante você ver o quarto dia e você ver o sol, a lua, as estrelas no quarto dia? Porque você, quando olha para Apocalipse 12, você vai ver uma mulher vestida do sol, ó, deixa eu vir aqui mais para trás e você vai ver assim, ó. Sabe quando a luz bate, ela faz esse contorno? Ela está vestida do sol e ela tem a lua debaixo dos seus pés e ela tem uma coroa de 12 estrelas. A gente vê que essa coroa de 12 estrelas, ela está ligado com o povo da velha e da nova aliança. Tá? Isso tem conexões com o sonho de José, as 12 tribos, tem conexão com os 12 apóstolos. Mas você vê que a lua debaixo dos seus pés mostra o quê? Mostra a velha aliança, que já havia passado. E o sol com o qual ela está vestida aponta para a nova aliança, debaixo da qual João estava agora quando ele tem a revelação. Então você percebe que esta mulher, ela tipifica o povo de Deus que é formado tanto por quem fez parte da velha aliança no passado, antes de Cristo, como pelo povo de Deus que agora faz parte da nova aliança quando João tem a revelação. Então você vê que para compreender muito do que está no Apocalipse, nós precisamos ter várias conexões bíblicas e é muito importante você entender a conexão dos dias da criação. Então, o que eu quero explicar para vocês é justamente o que eu vou mostrar nesse mapa agora. Até agora, nós vimos a conexão dos primeiros 4 dias da criação. Então, basicamente, nesses primeiros 4 dias, nós vimos que no primeiro dia, Deus faz separação entre luz e trevas. E você vê que isso tem uma conexão com o primeiro milênio, onde Deus estava fazendo a separação entre aqueles que pertencem a Ele, aqueles que andam na luz e quem anda nas trevas. No segundo dia, Deus faz separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Novamente, nós vemos que isso está paralelamente alinhado com o segundo dia da criação, onde Deus... Ele não só manda o dilúvio, a gente vê as águas ali, mas você vê também Deus fazendo a separação entre as nações. Porque mar, né, as águas dos mares, elas apontam para povos, tribos, línguas e nações. E nós vemos no segundo milênio se formando as nações pós-diluvianas, né? No terceiro dia, nós vemos que Deus faz surgir do meio das águas uma porção de terra seca.
Essa porção de terra seca aponta para um povo. Deus estava separando do meio das nações um povo no terceiro milênio para ser o povo exclusivo de Deus. E esse povo era o povo hebreu, o povo com o qual Deus vai fazer aliança através de Abraão, através de Isaac, Jacó, de Moisés no Monte Sinai. Inclusive, nós vemos que da mesma forma como Deus, ele tem o dilúvio no segundo dia, que está ligado aos mares, você tem a abertura do mar, lá no Êxodo, a abertura do mar, e você vê terra seca no meio, assim como foi no segundo dia da criação, foi no segundo milênio. Mas a revelação plena no segundo dia, não é só o dilúvio, isso é um alinhamento profético, mas a revelação é que Deus fez surgir nações. Assim como no terceiro dia, a abertura do mar e fazendo aparecer terra seca é um alinhamento profético, um link de conexão. Mas a revelação é que Deus estava fazendo surgir um povo dentre as nações que seria o povo de Deus. Agora, no quarto dia, que a gente gastou um pouco mais de tempo para falar deste quarto dia, é porque até agora nós estávamos debaixo da velha aliança que foi selada no Monte Sinai. E essa aliança, ela é tipificada pelo ciclo da lua. Porém, nós vamos ter agora essa mudança de aliança. Nós temos tardes e manhãs. As tardes mostra que a lua vinha antes, tarde e manhã, lua e depois o sol. Então a lua tipifica a velha aliança e ela reflete a glória, a luz do sol que haveria de se manifestar. Você vê que é justamente no quarto dia que Jesus nasce. Por quê? Jesus nasce exatamente aqui, no final do quarto dia. Quando está prestes a dar início ao quinto dia, Jesus nasceu. Ou seja, Jesus veio no final do quarto milênio e ele vai morrer no quinto, tá? No quinto. Mas a vinda de Cristo, quando Jesus, ele nasce, o Verbo encarnou e habitou entre nós, a luz de Deus veio ao mundo, foi no quarto dia. Inclusive, eu vou mais uma vez fazer uso do seguinte mapa. Eu quero fazer uso deste mapa para mostrar para vocês. Lembra que a gente já teve uma aula para mostrar que de Adão até Cristo se passaram 4.000 anos, ou seja, 4 dias, 4 milênios proféticos. E Jesus, se a gente começar a contar desde Adão, aqui no ano Omnis, o ano zero, e a gente contar até a vinda de Cristo, basicamente se passaram quase 4.000 anos. E aí a gente vai ver exatamente Jesus vindo no quarto milênio, nessa transição, quando estava concluindo, quase acabando os 4.000 anos, porque você precisa lembrar que quando a gente fala de milênio, do ano 0 até o 1 faz parte do primeiro dia, né? Assim como do minuto 1 até se completar as 24 horas fazem parte do primeiro dia, né? Então você vê que quando vira o ano 3000 para 3001, esse ano 3001 já pertence ao quarto milênio, ao quarto dia da criação. Então, depois do ano 3000 até chegar no quarto já é o quarto dia, tá? Então, basicamente, quando Jesus vem por volta, tá? Eu vou deixar aqui essas anotações para você. Depois você também pode estar adquirindo esse mapa no link que eu vou deixar na descrição. Você vai ver que Jesus, ele veio por volta do ano 3.994. Como assim, Thiago? Vou explicar para vocês. Nós vemos que nos relatos dos evangelhos, Jesus veio nos dias de Herodes. E Herodes, quando ele recebe a notícia dos reis magos, você vê que Herodes percebe que os magos não voltaram para contar para ele quem era o rei dos judeus que tinha nascido. Então Herodes, quando vê que passa cerca de 2 anos, percebendo que os reis magos não voltaram, ele manda matar todo mundo que havia nascido de 2 anos para baixo. Por quê? Ele percebeu que muito provavelmente aquele que as profecias anunciavam tinha nascido dentro desse período, de 2 anos para baixo. Agora,
É dito, foi descoberto, né, pelos arqueólogos, isso é comprovado, que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, se Herodes morreu no ano 4 e ele manda matar crianças de até 2 anos antes da sua morte, né, 2 anos de nascença, significa que muito provavelmente Jesus tenha nascido de 4 a 6 anos antes de Herodes, ou até antes disto, tá? Então, basicamente, a gente faz um cálculo, tá? Aqui eu não estou aplicando uma certeza absoluta, porque a gente não sabe quanto tempo antes da morte de Herodes é que ele dá essa ordem para matar as crianças, tá? A gente não sabe se Herodes deu a ordem e logo em seguida morreu depois, né? Ou se ele viveu mais anos até morrer no ano 4 antes de Cristo. Então a gente não tem essa certeza. A gente vai ter uma aula falando disto, onde eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades. Mas hoje a gente acredita que Jesus nasceu no ano 6 antes de Cristo. Por isso, você vai ver que Jesus nasceu dentro do 4º dia, do 4º milênio. Perceba que você vai conseguir ver essa transição entre a velha aliança e agora o surgimento da nova aliança que vigoraria do 5º dia para frente. Então, basicamente, a gente tem essa revelação, tá? Então, Cristo vem, até aqui basicamente eu tenho essa revelação para mostrar para vocês. Cristo nasce no final do 4º dia da criação, mas ele vai morrer no 5º dia, tá? Que a gente vai falar na próxima aula do 5º dia e das suas revelações. Na verdade, algo que eu gosto de dizer é que a revelação é progressiva. A gente veio falando de revelações no 1º dia, no 2º, no 3º, agora no 4º dia a gente tem mais revelações. No 5º dia tem mais ainda, no 6º tem mais, até chegar no ápice, que é o 7º, tá? Então é uma revelação progressiva e cada dia vai tendo revelações mais importantes, tá? Voltando ao nosso mapa, o que eu queria mostrar para vocês é justamente isto. Então você percebe que no 4º dia, quando Deus ele faz surgir o sol, a lua e as estrelas, Deus diz que eles seriam criados como um sinal, lembra da palavra sinal? Moedes, né? Os tempos determinados. Então, basicamente, o Sol, a Lua e as estrelas serviriam para sinalizar os tempos determinados. E qual é, talvez, um dos tempos mais importantes que estava sendo sinalizado? A primeira vinda de Cristo, que está tipificado nessa transição entre a Lua e o Sol. Você vê a transição entre a velha e a nova aliança. Então, este é um dos maiores sinais, tá? Tipificados no Sol e a Lua que estão sendo criados no final, né, desse 4º dia. Porém, você vai ver que Sol e Lua também vão tipificar a segunda vinda de Cristo. Porque você percebe que Jesus diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, então vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Qual é o último sinal que antecede, né, a segunda vinda de Jesus, irmãos? É o sinal, né, que depois da grande tribulação, quando você ver o sol escurecer, a lua não dar a claridade, as estrelas caindo do céu, Jesus diz lá em Lucas, ergam a cabeça de vocês para o alto, porque está próxima a vossa redenção. Quando você vir estes sinais, que são os últimos sinais, é o último que antecede a vinda de Jesus, você pode ter a certeza, vai acontecer o que está dito lá no 6º selo. Que o sol escurece como um tecido de crina negra, a lua torna-se vermelha como sangue, as estrelas caem como uma figueira sacudida que derruba os seus figos verdes. E é dito lá, então o céu começa a se recolher como pergaminho, e quem está aqui na terra olha para cima e começa a ver o trono de Deus, é aquele que está sentado no trono, e também começa a ver o Cordeiro que executará a ira. Mas antes da ira ser executada, você vê que acontece o que é chamado de
arrebatamento, de ressurreição dos mortos, onde os mortos ressuscitam e em seguida os vivos são arrebatados para se encontrar com aquele que está vindo nas nuvens, para receber corpos glorificados como estrelas do céu e para juntos com Cristo descermos, né, montados em cavalos brancos para executar aquela grande batalha que vai ser conhecida como Armagedon. Mas aqui é um resumão de tudo que a gente vai ver. O que eu quis falar para vocês é que você percebeu que Sol e Lua são sinais para tempos determinados, que apontavam, em um aspecto, o dia da sua criação aponta para a primeira vinda de Cristo, mas o dia que ele escurecer, né, o dia que eles escurecerem, você vai ver que eles apontam para a segunda vinda de Cristo. Então isso tudo é tremendo. E no 7º dia da criação a gente vai ver que Sol e Lua serão refeitos, né? A criação toda será refeita. Porém, até aqui eu quis mostrar isso para vocês. Espero que você tenha compreendido esta aula e agora, na próxima aula, eu quero falar sobre o 5º dia e o 5º dia tem revelações tremendas que aponta para mim e para você. Só para adiantar, para te deixar com aquela curiosidade santa, eu peço para vocês, o que Deus criou no 5º dia? Se você lembrar o que Deus criou no 5º dia, eu vou pedir, escreve aqui nos comentários desse vídeo, escreve aqui e diz para mim qual é a revelação. O que Deus criou no 5º dia está apontando para o quê? Vamos ver se você já está começando a compreender a revelação de Deus nas profecias bíblicas, tá bom? Então, um abração e até a próxima aula. Agora vamos para o 5º dia.